fazer outro vídeo sobre dicas para o jovem médico, que pediram também muito aqui no canal. Assim, vou ser bem realista com vocês, né? O mundo médico tem mudado muito nos últimos anos. Então, assim, como eu falo nos outros vídeos, com o paciente eu sou assim, eu acho que você não tem que pintar um cenário diferente do que é real, né? Então, o que aconteceu hoje com a medicina? A medicina que a gente vivia, eu tenho mais de 10 anos de formados, né? Então, nesse contato de medicina, mais de 16 anos, né? Que aí vem a faculdade, tudo isso. E o fato é que a medicina mudou. Mudou por alguns motivos, eu vou mostrar mais ou menos para vocês o que eu vejo do cenário e o que eu daria de dicas, né? As principais dicas para o jovem médico dentro desse cenário. Primeira coisa que mudou é a quantidade de profissionais, abriu muito mais faculdade, a quantidade de profissionais aumentou. Não vou entrar no médico se é bom ou ruim, eu vou dizer o que está acontecendo e como a gente deve se portar disso, né? Então, assim, essa é a primeira realidade que está acontecendo, né? Aumentar o número de profissionais. A partir do momento que aumenta uma quantidade de profissionais, de um modo geral, isso tem impacto no mercado de trabalho. Então, isso você vê nas especialidades, isso você vê na medicina generalista, né, de pronto-socorro. Então, na minha época, se acabava, era quase na porta da faculdade, propostas de emprego, o pessoal oferecendo, né? Os jovens que vêm hoje não me relatam ser parecido hoje, né? Eles têm que correr atrás, ver onde é que tem. Então, essa é a primeira mudança do cenário, né? Quantidade de profissionais aumentou. Segunda mudança de cenário, houve uma organização dos planos de saúde, das operadoras de saúde, e hoje eles detêm grande parte do mercado e eles organizam o mercado. Como assim? O valor de consulta, o valor de plantão, né? Então essas grandes operadoras, muitas delas até donas de hospital, tudo isso, elas conseguem uma organização do mercado. Então, antigamente, o médico, muito como profissional liberal, que tinha o seu consultório, atendia de forma autônoma, essa realidade ela não é tão mais frequente. A grande maioria dos profissionais, eles vão ter alguma relação ou com operadora ou com plano de saúde, e essa operadora, esse plano de saúde, vai sim determinar muito como se dá essa relação de trabalho. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto que eu queria destacar, o que a gente tem visto nos últimos anos, é talvez, nem vou entrar no detalhe se está aumentando o verbo ou não para o SUS, mas o fato é que a relação médico-paciente, relação do paciente que ele vai no SUS, tem havido muito mais uma reclamação desse tipo de abordagem. Então, como é o médico e o profissional de saúde, não só o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que está na ponta do serviço, principalmente nas emergências, nos prontos-socorros, tem havido um número maior de queixas de reclamação. Desse mundo virtual, né, de internet, de filmagens, você cansa de ver filmagens denunciando colegas, filmagens que foram passadas por isso. Então, assim, isso também gera um grande estresse, principalmente o profissional jovem, que ele vai estar geralmente começando entrando no mercado de trabalho dessa forma, né, no pronto-socorro. Isso independente da especialidade que você faça, costumeiramente é assim que se dá para o profissional, né, o início da carreira dele. Então, esse é um outro aspecto importante do cenário. E agora? O cenário está montado, minha visão do cenário, obviamente, quando você analisa, né, influencia muito quem está vendo, como ele enxerga aquilo, né, mas eu acho que é inquestionável, né, aumentou o número de profissionais, as operadoras de plano de saúde cada vez têm um poder maior de determinação como vai ser o mercado médico. Terceiro, há um maior estresse na relação do paciente ou do usuário do serviço de saúde em relação ao atendimento, questionamento maior, as mídias sociais, a internet, filmagem, tem acontecido isso. E o quarto aspecto é que o profissional jovem geralmente começa nesses locais. Então, e dentro desse cenário, que eu acho que a maioria das pessoas concordam com o que está acontecendo hoje com a medicina, quais conselhos eu dou para o jovem médico? Primeira coisa, uma grande falha que eu vejo na maioria dos colegas que vêm conversar, principalmente por blog, né? Ou está começando, se sente à vontade por eu ser jovem também, ou amigos, né? É o fator de organização da vida financeira. Geralmente, quando você faz uma faculdade, eu fiz a Universidade Federal, mas eu recebo muita mensagem de pessoas que saem da faculdade com endividamento muito alto. Então, primeiro aspecto que você tem que organizar é sua vida financeira, porque você vai entrar no mercado que você não conhece,
O médico, de um modo geral, é um profissional liberal que tem renda variável, não tem regular, a maioria não trabalha, isso é estatisticamente, né, tem trabalhos do conselho e estão mostrando isso, trabalha em mais de um emprego, maioria 3 ou 4 empregos, forma de trabalho mista, de um modo geral, não trabalha só em serviço público ou privado, trabalha em vários setores, e geralmente você vai ter uma renda muito variável, de um mês para o outro. Então a primeira coisa que você tem que fazer, assim que você está se formando ou saindo, é fazer um planejamento financeiro. Como é que eu digo, Júlio, planejamento financeiro? Ver o quanto você gasta, ou quanto você vai gastar pagando dívida, se você tiver do FIES, né? E quanto você vai receber em média, porque você não vai saber. No meu caso, facilitou um pouquinho, porque eu fui para residência, né? Terminei a faculdade, não ganhava nada, meu pai me sustentava, né? E fui para a residência, né? Durante a faculdade eu já recebia, na verdade, um pouquinho, mas não era para o meu sustento, porque eu sempre dava banca, né? De primeiros anos. Depois no internato ficou um pouquinho mais difícil. Então, você tem que ter um planejamento financeiro. Você vai sair de uma vida que você não sabe quanto gasta por mês cada coisa, e de repente você vai ter que receber. Isso é a média do estudante de medicina, que necessita de dedicação exclusiva, e a maioria deles não consegue trabalhar. Óbvio que tem uma exceção ou outra. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, não se iluda com ganhos. Esqueça, se você vê, aqui no YouTube mesmo você coloca quanto ganha o médico, você vê valores ou neurocirurgião, valores e realidades completamente fora, né? As pessoas dão palpite, já ganha tanto, ganha tanto. O fato é que ninguém sabe, né? Vai depender do que você quer, a qualidade de vida que você quer, quantas horas você quer trabalhar. Então é um outro problema do cenário médico. Eu vejo muitos colegas deprimidos e passando por situações difíceis por isso. Porque como muitos jovens trabalham em escala, em plantão, eles acham que aguentam mais do que você aguenta. Então eu falo, eu até brinco, né, que é cálculo de mãe, que não tem nenhum profissional médico. Fala, quanto paga o plantão? 600, calcula, né? 12 horas 600, por dia você ganha 1.200, vezes 30, como se a pessoa não dormisse, não comesse, alguém conseguisse ficar no pronto-socorro durante tanto tempo. Então assim, economize. Primeira coisa, tente não mudar o seu padrão de vida. E de um modo geral, se você morar com seus pais, seu padrão de vida vai cair. Foi essa a minha organização. Não é passar necessidade, não é ser mesquinho, não gastar com as coisas, mas assim, faça um padrão de vida realista, sabendo que os seus ganhos eles são estáveis. Eu estou dando muita ênfase ao aspecto financeiro, porque eu vejo mais colegas se frustrarem. São pessoas que muitas vezes eles estavam completamente fora da realidade de medicina e fizeram uma fantasia em relação às possibilidades de ganho e tudo isso. Esse é o primeiro aspecto que eu dou, e ele é muito relevante. É você colocar no papel, ver sua expectativa, ver a realidade, não tentar mudar seu padrão de vida, não criar endividamento com carro, com apartamento, com clínica, antes de você ter sua vida bem organizada. Quem foi na residência vai passar naturalmente por um aperto, já que a bolsa de residência é 2.000 e algumas coisas reais, e essa foi minha realidade durante 5 anos, que teve um aspecto ruim disso, mas teve um aspecto bom, que você já entra num padrão que não é um padrão muito bom, e você vai ter que se organizar. Quando eu formei, terminei, saí de casa, foi a primeira vez, eu fui para outro estado, né? Primeira vez, não pedi mais ajuda ao meu pai, me organizei, ele falou que você precisar, mas me organizei e segui minha vida. Casei logo no R1, né, da residência, e me organizei financeiramente. Eu acho importante você fazer isso. O segundo aspecto é quanto ao mercado de trabalho onde você vai trabalhar. Faça a sua residência de melhor forma possível e as oportunidades vão aparecer. Quando as oportunidades aparecerem, não se encante com as oportunidades. Como eu falo com você, eu sou muito realista. Ninguém vai te dar uma maravilha de emprego. Ninguém vai te dar uma oportunidade dos seus sonhos, da fantasia, não. O início do trabalho, ele é difícil. Ele é difícil porque as oportunidades que vão aparecer, os que os seus chefes vão dar, o que os conhecidos vão dar, é que provavelmente locais que eles não vão estar mais. Ou porque já tem mais idade, tem mais experiência, ou alguém saiu e ele precisa de alguém para encaixar, e de um modo geral não é a oportunidade dos seus sonhos. Raramente alguém começa no emprego, no local que ele quer estar. Mas tudo que você aceitar fazer, faça muito bem feito, independente de quanto te pague, independente da estrutura que você tenha, faça da melhor maneira possível. É o segundo conselho que eu te dou. Terceiro conselho que eu te dou: o tempo é um dos fatores mais relevantes na sua carreira. Como assim, Júlio? Você vai entrar no local, provavelmente aquele profissional, aquele serviço, aquele hospital, ninguém vai te conhecer, e vai ser necessário tempo
para que as pessoas te conheçam e que seu trabalho vai melhorando. Da mesma forma os pacientes, né? Na minha área, ainda mais neurocirurgia, que é uma área muito conservadora, demora muito tempo para isso acontecer. Então, o aspecto tempo, nada, nenhuma estratégia, nenhum plano que você fala vai pagar o tempo. O tempo é necessário, é maturação, e ele vai acontecer com todo mundo, né? De pessoas, algumas pessoas de maneira mais rápida, outras de maneira mais lenta, né? A quinta dica que eu vou dar é se planeje. Todo ano, janeiro, eu faço o meu planejamento estratégico. Anoto, digo o que eu quero fazer, vejo qual é o meu objetivo. E eu me planejo individualmente. O serviço que eu trabalho vai ter o planejamento, meus colegas vão ter o planejamento, eu vou ter o meu planejamento individual. Isso no meu caso, né? Eu vou falar o meu especificamente, inclui o blog, como eu me organizo, o que eu vou fazer, qual vai ser o meu foco. Esse meu ano vai ser o ano de foco do YouTube, porque a estratégia, o que esse canal está significando para mim, o que é que ele é relevante, o que ele me dá de retorno, o que eu gosto de fazer também, né? Retorno que eu falo não é só financeiro, né? Tem outros aspectos também quanto a isso. Então esse é um outro aspecto bastante interessante, é se planeje. Você, planejamento individual, depende do seu jeito que você quer fazer de sua vida. E se planeje a longo prazo. Eu estou fazendo isso hoje, para longo prazo fazer isso e tal. Quinta dica que eu dou é que a vida é sua. Eu vejo, acompanho, tem pessoas que eu admiro e sabem disso, mas eu sei o que eu quero de minha vida. Eu sei a quantidade que eu quero trabalhar, o que eu gosto de fazer, que tipo de trabalho eu quero. Então, meu planejamento é baseado em julho, meu perfil que eu tenho como profissional. Então, olhe, observe a vida de outras pessoas, admire, olhe do ponto positivo. Todo mundo que eu gosto, que eu não gosto, que eu conheço, eu olho o aspecto positivo. Principalmente pessoas que se destacam. Você tenta entender o que acontece, que aquela pessoa tem essa estratégia e dá muito certo. Então, acho que, encerrando esse vídeo, essa sugestão que eu tenho para vocês, os mais importantes, né? Você entender a realidade do mercado, fazer o seu planejamento individual, saber que não vai ser fácil e saber que vai depender de tempo. Acho que essa é a mensagem que eu queria dar para o jovem médico que pediu sugestão e pediu dica quanto a isso. Obrigado.